Sandro Tricel. Olha, atenção. Terão mudanças nas contas de usuários menores de 16 anos no Instagram. Isso tudo por causa dos impactos mentais. Thaisa vai contar pra gente por quê, veja aí. A partir de janeiro do ano que vem, tem uma série de mudanças no Instagram para usuários de até 16 anos de idade, como, por exemplo, notificações, que vão ser proibidas de ser enviadas para esse tipo de usuário pela própria ferramenta entre 10 horas da noite e 7 horas da manhã. Então, mensagens para conversa vão ser proibidas nesse horário. A própria ferramenta vai fazer esse bloqueio. Também tem notificação por tempo de uso, a partir de 60 minutos, esses jovens, por meio de uma mensagem, vão ser solicitados que saiam da ferramenta para poder ter espaçamento, e usar, então, melhor esse tempo, que não só dentro da ferramenta do Instagram. Tem também proibição de acesso a conteúdos sensíveis, como brigas, e também contato com vídeos, além dessas brigas, também procedimentos estéticos que não são recomendados para esse tipo de público. Enfim, tudo isso pode ser liberado apenas com a autorização de pais ou responsáveis. A medida vai atingir toda a América Latina e é sobre o uso de rede social por parte de crianças e adolescentes que a gente conversa agora com a psicóloga Aline Arruda. Muito obrigada pela tua participação. É um momento que se deve discutir, e não só no Instagram, mas também outras redes sociais que devem, então, limitar esse acesso, para essas crianças e adolescentes que estão em formação. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Isso, é uma decisão super importante e, como toda novidade, pode ser que provoque resistências, comentários ali, mas a gente precisa lembrar que está na Constituição a educação dos filhos, das crianças, é, em primeiro lugar, responsabilidade da família, da escola e, por fim, da sociedade. Mas com todas essas mudanças, então, com a chegada da internet, com o uso, totalmente livre, é preciso pensar, e essas empresas, elas estão aí pensando já nessa responsabilidade. Então, as crianças vão usando, os adolescentes vão usando de qualquer forma, e os pais acabam não tendo como ter ali limite, controle, e vir a empresa e barrar isso já é uma forma importante. A gente tem tido crianças e adolescentes com dificuldade de atenção, de concentração, e às vezes pensa que é um TDAH, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e na verdade é uma múltipla causalidade de estímulos, da internet, da TV, dos games. Então, os adolescentes estão ficando hiperestimulados, e aí não é necessariamente um transtorno, e sim a dificuldade que ele tem hoje de prestar atenção, de concentração. Então, pegar esse tempo, por exemplo, para estudar, para desenvolver criatividade, para praticar um esporte. Então, isso está sendo super importante, é uma mudança que a gente está vendo. Por exemplo, adolescentes também viciados em jogos, desafios que a gente vê que acaba expondo, desafio da beleza, mande fotos mais íntimas, e o adolescente vai sendo seduzido por isso. Então, com essa barreira, de conteúdos sensíveis, de situações que possam expor o adolescente, inclusive de pessoas que não são da rede dele, então isso já é um fator de proteção significativo. Mas é interessante pensar que não dá para não usar esse tipo de rede social nos dias de hoje, até para estudar, enfim, trabalhar, tem relação, as redes sociais com a nossa vida cotidiana. Como então colocar um limite e como então mensurar esse limite e como usar melhor essas redes sociais? Então, as redes sociais, elas são uma fonte de pesquisa, Existem muitas outras, os próprios buscadores da internet como um todo. Então, o adolescente entender que ele não precisa buscar toda fonte de consulta numa rede social, que muitas vezes tem fake news, tem coisas ali que as pessoas colocam aleatoriamente. Então, ele vai poder ter a possibilidade de não posso estar usando agora, o meu limite chegou, então vou buscar em outras fontes, até para ele poder se desenvolver mais dentro da internet. E é um trabalho, que tem que ser feito de forma reversa, porque foi muito rápido o estímulo, desses jovens que se sentiram muito atraídos por essas redes sociais. E é uma responsabilidade que a gente está se adaptando. Por exemplo, a questão da direção, Como é algo já mais antigo, a gente sabe que é complicado um adolescente de 16, 17 anos assumir uma responsabilidade no trânsito em todo um contexto. A internet chegou, ela está sendo amplamente utilizada, então é o momento de repensar a responsabilidade que um adolescente tem para estar usando de modo livre,
então essa restrição ela começa a precisar ser repensada em casa, na escola, nos contextos aqui nas mídias, como a gente está fazendo. Então, é uma decisão importante. Sirva de exemplo também para os pais, né? Que esses adolescentes vão ver os que estão em casa, como é que está usando a relação com as redes sociais para poder então copiar, né? Seguir esse exemplo. Muito obrigada pela tua participação. Vinícius, eu volto com você. Legal, né? É importante o acompanhamento dos pais, né? Trânsito na